Salve, salve, galera! Beleza? Bom, vamos dar continuidade aí no conteúdo de matemática do terceiro ano, ensino médio. Essa é a primeira aula definitiva aí da quarentena, né? 27 de abril. E eu vou fazer uma abordagem aqui para recapitular o conteúdo que nós vimos nas últimas aulas, que também foram por meio dos vídeos, tá certo? Mais uma vez quero enfatizar aí com todos, importante, tá? Essas aulas à distância, você tentar estudar por conta própria da sua casa, né? Claro, fazendo pesquisas, assistindo outros vídeos, principalmente vocês que estão no terceiro ano. Bom, então vamos lá. Conteúdo aqui, coeficiente angular de uma reta, que a gente viu nas últimas aulas, né? Geralmente ele é representado pela letra M, né? E quando eu estiver falando de uma reta, eu tenho um ângulo, né? Esse ângulo vai ser representado pela letra grega alfa, tá? Então aqui nós temos 4 casos que vimos também nos vídeos anteriores. Quando a minha reta, tá? Quando a minha reta ela for paralela ao eixo das abscissas, ou seja, paralela ao eixo x, ela não tem inclinação, tá? Se ela não tem inclinação, então significa que ela tem um ângulo igual a 0 grau, ou seja, é nulo. Então o coeficiente angular é igual a 0, tá certo? Um outro caso, quando a reta for inclinada nesta posição para a direita em relação ao eixo das abscissas, este ângulo ele vai ser maior do que 0 grau e menor do que 90 graus, tá? Quando isso acontecer, quando o meu ângulo alfa estiver compreendido entre 0 grau e 90 graus, eu vou falar que o meu coeficiente angular é positivo, ou seja, maior do que 0, tá bom? O outro caso, o terceiro caso aqui no nosso exemplo, quando a reta R for inclinada para a esquerda em relação ao eixo das abscissas, eu vou ter o meu ângulo, tá? Este ângulo ele vai ser maior do que 90 graus, menor do que 180 graus. Ou seja, quando o meu ângulo alfa for compreendido entre 90 graus e 180 graus, eu vou falar que o coeficiente angular dele será menor do que 0, ou seja, será negativo, tá? E existe um quarto caso aqui, quando a minha reta R for perpendicular ao eixo das abscissas, ou seja, formar o ângulo aqui, ó, de 90 graus, né, perpendicular, o ângulo de 90 graus. Quando isto acontecer, eu vou dizer que não está definido, tá? Não existe a tangente para isso, tá bom? 90 graus, não está definida, certo? Bom, então vamos fazer uns exercícios aqui para recapitular, trocando de folha, né? Deixa eu ajeitar aqui esse direitinho para vocês. Beleza. Bom, aqui diz o seguinte: determinar o coeficiente angular da reta R. Então, eu tenho a minha reta, tem um ângulo de 60 graus. Quando eu tiver uma situação desse jeito, ou seja, uma reta, eu tenho que analisar se esse ângulo ele está compreendido entre 0 e 90 graus, ou se este ângulo está compreendido entre 90 e 180 graus, ou ainda se este ângulo é nulo. E aí, lembrando, se ele for de 90 graus, não está definido. Nesse caso aqui, 60 graus é maior do que 0 grau e menor do que 90 graus, certo? Então, vou fazer o seguinte.
o M, que é meu ângulo, é representado pela tangente de alfa, certo? Então aqui eu vou ter M igual tangente de alfa. Meu alfa, 60 graus. Eu vou substituir meu ângulo alfa por 60 graus, certo? E aí, 60 graus é um ângulo notável, ou seja, está naquela tabelinha lá, 30, 45 e 60 graus, né? Então, eu vou dizer que meu ângulo M igual a tangente de 60 graus será igual a raiz quadrada de 3, certo? E aí uma observação aqui, ó. Vamos supor que fosse tangente de 120 graus. São os múltiplos, certo? De 60 lá. Tá bom? Então tem 120, tem 180, tá bom? Tem que lembrar desse detalhe. Bom, o outro exercício que eu quero comentar com vocês tá aqui, ó. Determine o coeficiente angular de uma reta que contém os pontos A e B. Ponto A, formado pelo par ordenado 1 e menos 2, e o ponto B, formado pelo par ordenado menos 4 e 1. Neste caso, eu não vou pensar assim, tá? Na minha opinião, desse jeito é bem mais fácil, tá? Aqui eu não tenho a inclinação Não é que eu não tenho a inclinação da reta, eu não tenho o meu ângulo dado, né? Eu até posso pegar esses dois pontos aqui e ver a inclinação da minha reta, só que não vai me ajudar muito porque eu não tenho o valor do ângulo em graus. Então, quando isso acontecer, vamos lembrar desta formulinha aqui, ó, tá? Que foi explicada na aula do vídeo anterior, ou do penúltimo vídeo. Aí vocês procuram aí. O coeficiente angular M, ele é dado pela variação, né? Δy é a variação do y dividido pelo Δx, que é a variação do x. A variação do y é o yb menos ya. Então, lembrando aqui, ó, eu tenho o ponto A e o ponto B. Esse primeiro carinha aqui é xa, esse segundo carinha aqui é ya. E no ponto B, esse primeiro aqui vai ser xb e esse segundo aqui vai ser yb, tá? Então, fazendo a variação de y, que é igual a yb menos ya, eu venho no meu yb, que é 1, menos o ya, que é menos 2. Então, parênteses, menos 2. Professor, posso fazer direto? Claro que você pode. E a variação do x, xb menos xa. Xb está aqui, ó, menos 4. Então, eu coloco aqui menos 4, menos xa. Xa é 1. Então, fica 1, fazendo a regrinha de sinal aqui, né? Lembrando que aqui é como se fosse menos 1. Então, negativo, negativo, fica positivo, dividido por menos 4, menos 1. Eu vou somar, né? Eu tenho uma soma de números negativos, que dá menos 5. E aí, 1 mais 2, 3 dividido por menos 5, certo? Bom, quando que eu vou usar essa regrinha e quando que eu vou usar esta regrinha? Esta regrinha da variação de y pela variação do x é quando você tiver os dois pontos assim, tá? Quando for dado no exercício a reta ou o valor do ângulo, aí você vai usar a tangente, beleza? Então aqui fica 3 sobre menos 5. Se quiser também, pode deixar assim, né? Ó. Menos 3 quintos, que é a mesma coisa, tá?